Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está assistindo essa aula. Meu nome é Carlos Eduardo Panosso e estou aqui novamente com vocês, agora para fazer uma pequena revisão, né, uma breve revisão do nosso conteúdo e algumas dicas para a prova, né, que vocês vão fazer. Então, se vocês fizeram todo o percurso, agora a gente tem um momento aí de fazer essa reflexão. Se vocês chegaram até aqui é porque vocês fizeram todo esse percurso devidamente, né? Então vamos lá. A nossa aula de revisão, História, Cultura e Relações Étnico-Raciais. Uma análise crítica das heranças e interações culturais na história das Américas e suas implicações sociais. Vamos ser bem pragmático, né? E pensar na prova. Como pensar a prova? Atenção aos conceitos centrais. A compreensão dos principais conceitos é essencial para um bom desempenho na prova. Concentre-se nos temas que são frequentemente abordados e que refletem a complexidade da história e das relações sociais. Evite respostas extremas. Respostas extremas tendem a ser incorretas nas questões. Evite afirmar que algo é sempre ou nunca verdadeiro, pois isso pode levar a erro de interpretação das questões. Aqui cabe uma pequena observação, que é o seguinte: quando a gente vai fazer uma prova de concurso, uma prova de vestibular, normalmente aquela prova é elaborada de maneira a excluir os candidatos, né? Então, assim, para apurar o mínimo possível de pessoas para que elas possam passar nos concursos. Não é a lógica da nossa prova aqui. Eu sou um professor que penso sempre a prova, a avaliação, como um momento de aprendizagem e um momento também de inclusão de conhecimentos, né? Então, atentem para essas questões que parecem, às vezes, extremadas demais. Pensem nessa lógica do meio termo, da interpretação, das conexões que são possíveis fazer, tá bem? Priorizar a diversidade e a multiplicidade, então as alternativas que reconhecem a diversidade, multiplicidade e a construção social são geralmente as mais acertadas. Lembre-se de que a história é marcada por diversos processos e interações, então é importante a gente fazer essas conexões. Uma dica-chave para a prova. A chave para o sucesso na prova é entender a história de forma crítica e contextualizada, e não apenas memorizar informações de forma isolada. Foque em compreender as interconexões entre os eventos históricos. Então, lá, os nossos principais temas, né? Qual foi o percurso que a gente fez ao longo desses dias, né? E o que é de mais importante para cair na prova? O povoamento das Américas e a arqueogenética, né? Então, a gente passou lá no início da disciplina pela questão do fluxo migratório da Ásia. Estudos recentes de arqueogenética revelam que a maioria dos ancestrais dos povos indígenas das Américas migrou da Ásia. Essa migração ocorreu durante o período glacial, quando as condições climáticas permitiram a passagem pelo Estreito de Beringia, ou Bering, uma ponte de terra que ligava os dois continentes. Então, esta é a teoria mais aceita sobre a questão do povoamento das Américas, mas assim, os estudos eles são dinâmicos e estão sempre também revendo questões, e existem outras possibilidades, né, de como o ser humano chegou até a América, mas essa é a principal teoria e a teoria mais aceita. Atentem para isso então. Então, a importância de Beringia, né? Beringia é um resultado da queda do nível do mar durante as eras glaciares, que criou uma ligação terrestre entre Ásia e América do Norte. Essa conexão permitiu não apenas a migração de humanos, mas também de animais, alterando drasticamente a fauna e a flora das Américas. Cuidado com as pegadinhas, né? Como eu disse, eu não penso uma prova de maneira a fazer pegadinha e exclusão, mas é sempre bom ter cuidado com questões que podem ter ali alguma contradição, que, né, é bom ficar atento a essas contradições para evitar qualquer pegadinha.
É essencial prestar atenção nas pegadinhas nas questões sobre o povoamento das Américas. Os temas mais comuns incluem a ideia de que a migração foi exclusivamente marítima ou que houve uma migração africana ou europeia direta, que não estão corretas. O foco deve ser no fluxo migratório asiático, apoiado por novas evidências científicas que desafiam teorias imutáveis desde o século XIX. Então, aquilo que eu falava sobre a principal teoria do povoamento. Aí a gente tem também a questão dos povos indígenas e a colonização portuguesa, né? Então, é importante atentar para a diversidade desses povos, né? Então, antes da chegada dos portugueses, os povos indígenas das Américas apresentavam uma enorme diversidade, manifestada em diferentes povos, línguas e culturas. Então, a gente fala da ordem de mais de 300 etnias diferentes, né? E além de variadas formas de organização social. Então, nem todos eram nômades, nem todos viviam da caça, ou nem todos viviam da pesca, ou nem todos viviam da roça, né? Existia uma multiplicidade de organização. Essa diversidade refuta a ideia de homogeneidade entre os povos indígenas, que não compartilhavam uma única língua e nem todos eram nômades, por exemplo, né? Essa pluralidade é essencial para compreender a complexidade das sociedades indígenas. Relações com os portugueses, né? As relações entre os indígenas e os portugueses foram marcadas por uma dinâmica complexa, envolvendo alianças, trocas culturais, conflitos e resistências. Embora muitos relatos enfatizem a guerra e a submissão, é importante reconhecer que essas interações foram multifacetadas e variam de acordo com o contexto específico, incluindo negociações e adaptações culturais. A história africana e a presença africana no Brasil, né? A África antes da colonização. Antes da colonização, a África era composta por diversos reinos e impérios, cada um com sistemas políticos complexos e redes de comércio que se estendiam por todo o continente. Essa diversidade cultural e organizacional reflete uma rica história que foi muitas vezes ignorada. A construção colonial da Ásia sem história, da África sem história. A narrativa de que a África não possui história é uma construção colonial utilizada para justificar a escravidão e legitimar a dominação europeia. Essa visão reducionista ignora a rica tapeçaria cultural e histórica do continente. A contribuição africana para o Brasil. Os africanos que chegaram no Brasil foram forçados a migrar, trazendo consigo uma variedade imensa de técnicas, saberes, religiosidades, culinária, música e formas de organização social. Sua contribuição foi central para a formação cultural e social do Brasil. Então, assim, apesar da crueldade, dos conflitos, da resistência, né? A cultura, ela é uma coisa que resiste também a esses processos e a gente precisa ressaltar a importância que a cultura africana tem para a formação cultural brasileira, assim como a indígena, né? Que também passou por processos de crueldade, de resistência, né, de conflitos, mas que também tem essa contribuição. Então é importante a gente entender que a história ela é complexa nesse sentido. Um outro tema importante também é o hibridismo cultural brasileiro, né? Então a gente tem a definição de hibridismo cultural. O hibridismo cultural é um fenômeno que resulta da interação e da mescla de diferentes tradições e práticas culturais ao longo da história, né? Essa mistura é um reflexo das relações sociais, políticas e econômicas que ocorreram em diferentes períodos, formando uma identidade cultural rica e diversa. Influências na língua portuguesa, né? A língua portuguesa falada no Brasil é um exemplo claro de hibridismo, apresentando inúmeras influências de palavras e expressões africanas e indígenas, refletindo a convivência dessas culturas ao longo dos séculos.
Culinária como fusão cultural, então, na culinária brasileira, pratos como a feijoada ou acarajé revelam a influência de diferentes tradições, onde ingredientes indígenas, africanos e europeus se fundem para criar uma identidade única. O sincretismo religioso é uma coisa importantíssima, né? A religiosidade no Brasil é marcada por sincretismo, onde diferentes crenças e práticas religiosas se misturam, criando novas formas de expressão espiritual, como a Umbanda e o Candomblé. Antes, artes e músicas, né, híbridas, a música e as artes brasileiras são um reflexo do hibridismo cultural, incorporando ritmos e estilos de diferentes origens, como o samba, a bossa nova, o forró, que são frutos de uma rica troca cultural. A questão da raça, do racismo e racismo estrutural, né? A gente já falou lá na aula de apresentação, mas também durante toda a aula, eu diria que esse é o núcleo central da nossa disciplina, né? Então é importante atentar para a raça como uma construção social. A ideia de raça é uma construção que se desenvolveu ao longo da história e não possui fundamentação biológica. Segundo Kabengele Munanga, que é um antropólogo e historiador africano, a raça é uma construção social que reflete relações de poder e desigualdade. Então é importante entender a raça como uma categoria, como um conceito, embora ele não seja usado para definir, né, os seres humanos, né? Mas ele continua sendo utilizado para a gente entender criticamente como é que se constrói o racismo e o racismo estrutural no Brasil, né? Então, o racismo estrutural vai além de atitudes individuais, ele está inserido nas instituições e práticas sociais, perpetuando desigualdades históricas. Mesmo sem intenções explícitas, ele continua a reproduzir desigualdades raciais. Então, a gente consegue perceber no dia a dia, muitas vezes, né, como que as instituições, as pessoas, elas refletem isso que a gente chama de racismo estrutural, porque isso está no imaginário, isso está construído socialmente de uma maneira. Então, se é construído, eu sempre digo isso para os meus alunos, né, nas aulas também de sociologia, quando a gente fala sobre construção social, aquilo que é construído e que é construído para atender os interesses de uma determinada parcela da sociedade e que, portanto, não é boa para a sociedade como um todo, também pode ser desconstruído, né? Então é importante a gente entender essa ideia de construção social como algo que pode ser desconstruído, porque não é natural. O racismo, portanto, não é natural, mas é uma construção. E se é uma construção, a gente pode desconstruir. E a gente tem que pensar na valorização da literatura indígena e afro-brasileira contemporânea, né? Então, assim, para que isso? Para a valorização da voz e da identidade, né? A literatura indígena e afro-brasileira contemporânea é marcada pela busca de reconhecimento das vozes e experiências dos próprios povos, trazendo à tona narrativas que refletem suas realidades e identidades. É uma expressão artística que visa valorizar a cultura, as tradições e as lutas sociais desses grupos. Rompe com estereótipos coloniais, né? Essa literatura desafia e desconstrói a, a visão, desconstrói estereótipos coloniais e a visão folclórica tradicional, promovendo um diálogo crítico sobre a história e a cultura dos povos. Ela busca romper com representações simplistas e monoculturais, apresentando uma pluralidade de experiências e perspectivas, né? Então é importante que hoje em dia a gente fala muito sobre a questão da, de uma visão decolonial, né, da realidade sul-americana, da realidade africana, da realidade asiática, porque a gente está buscando romper com uma visão predominante eurocêntrica, né, e que se reflete até hoje. Então é importante valorizar esse tipo de literatura, porque são os grupos falando sobre si e construindo uma visão sobre si que é certamente diferente daquela visão tradicional, eurocêntrica e que é cheia de estereótipos, né? Coloniais, como a gente falou.
Portanto, né, a gente tem que pensar no protagonismo nas narrativas, né? O protagonismo indígena e negro nas narrativas contemporâneas é essencial para a construção de uma literatura inclusiva e representativa. Autores e autoras dessas comunidades trazem suas histórias à frente, promovendo uma rica diversidade literária que agrega valor à cultura brasileira. O que mais a gente pode esperar de cair na prova, né? Atentem, então, para a questão da diversidade. A diversidade se refere à variedade de culturas, etnias e perspectivas que existem dentro de um determinado contexto. É essencial reconhecer a riqueza que essas diferenças trazem para a sociedade. A multiplicidade sugere que existem múltiplas verdades e experiências que coexistem, sendo fundamental para atender à realidade social e histórica em que vivemos. A questão da construção social, como eu já frisei aqui nesta aula, né? A construção social refere-se como as nossas percepções e realidades são moldadas por interações sociais e contextos históricos, sendo fundamental para a análise crítica das relações sociais. E os processos históricos, né? Os processos históricos são as sequências de eventos e mudanças que moldaram as sociedades ao longo do tempo. É vital entender esses processos para compreender o presente. Relações complexas, né? As relações são sempre complexas. As relações complexas referem-se à interconexão entre diferentes grupos sociais, culturas e ideologias, destacando que nenhuma relação é simples e todas envolvem múltiplas camadas. E o protagonismo, que a gente falou ainda há pouco, né, refere-se ao papel ativo que diferentes grupos sociais devem ter na construção de suas histórias e na defesa de seus direitos e identidades. Por fim, eu desejo então sucesso na prova, mas não só na prova, desejo sucesso no curso, né? Espero que vocês tenham aproveitado esses dias, esse conteúdo e que esse conteúdo seja levado para frente, para a vida, porque não é um conteúdo que se restringe a um semestre, a um módulo ou a um curso, né? É um conteúdo que a gente tem que levar as leituras para frente, continuar sempre tentando entender melhor, refletir. Então, espero que isso sirva para vocês. Então, desejo sucesso e deixo aqui o meu abraço e podem sempre contar comigo.